3, 2, 1. Oi, gente. Então, como prometido, hoje eu tô voltando para falar um pouquinho sobre a vitamina D e a imunidade. Tô poupando vocês de olharem para minha triste cara, né? Pra minha triste face e focar aqui no conteúdo. Então, isso que eu vou apresentar para vocês, gente, é o resumo do protocolo de Coimbra. E aqui eu tô tentando explicar para vocês o porquê da vitamina D ser um hormônio e não uma vitamina propriamente dita. Eu não sei como jogar um PowerPoint direto como um vídeo, por isso eu estou gravando do celular. Peço perdão se a imagem não ficou boa, mas foquem no conteúdo, por favor, tá? Toda a informação contida aqui, ela é uma informação retirada do protocolo de Coimbra, né? Feita pelo eminente Dr. Cícero Coimbra, neurologista, especialista em medicina interna, médico do Rio Grande do Sul, que trouxe à luz todo esse conhecimento, tá? A vitamina D como um hormônio, ela é uma informação antiga, gente, ela não é uma informação nova. Ela data mais ou menos de 1930. Então, quem acha que a vitamina D é uma vitamina, é uma pessoa que está pelo menos com 90 anos de atraso de informação. E isso se deve muito pela confusão que os próprios médicos fazem, tá? Ela foi chamada de vitamina quando lá atrás, em épocas ali da segunda revolução industrial, houve uma endemia de raquitismo na Europa, né? Na época, como eu te falei, na época da segunda revolução industrial. E por que isso aconteceu? Esse raquitismo era uma doença das crianças. As crianças, elas não conseguiam absorver a quantidade necessária de cálcio. E vocês sabem que a vitamina D, ela tem uma participação muito necessária nessa absorção de cálcio. E elas desenvolviam deformidades ósseas decorrentes disso. Tá? Essas deformidades já vou mostrar na figura seguinte. E nessa época também, eles notaram que no norte da Noruega, as crianças não tinham essa deformidade. E também os pesquisadores perceberam que não tinham essa deformidade porque existia um hábito de se consumir uma quantidade abundante de óleo de fígado de bacalhau. Posteriormente, esses mesmos pesquisadores vão ver que essa substância que existia no óleo de fígado de bacalhau era a mesma substância produzida pela exposição solar, a mesma substância que a nossa pele produzia pela exposição solar. O raquitismo, gente, gerava, essa imagem não está muito boa, mas gerava esse aspecto, né, mirrado, de baixa estatura, não só nas crianças, tá? Mas nos adultos, né? Essas crianças cresciam e gerava esse aspecto de baixa estatura nos adultos, nas crianças, e isso tudo era produzido pela baixa exposição solar. E por que isso acontecia? Os pais iam trabalhar, deixavam essas crianças em casa, essas crianças não tinham acesso à luz solar e apresentavam essas deformidades, tá? Mais adiante, vamos lá. Aqui uma figura mais ilustrativa mostrando as alterações ósseas. Então vocês percebam que no osso normal o osso é mais, digamos, denso, e no osso com raquitismo ele é mais poroso. Por quê? Porque a vitamina D tem essa capacidade de concentrar, de fazer a concentração de cálcio dentro do osso, tá? Então vocês sabem, quem já consultou aqui comigo sabe, eu quase não prescrevo cálcio, prescrevo vitamina D para quem tem problemas com cálcio, né? E muito a figura aqui explica, tá? Vamos adiante. Desde o início, a vitamina D fugiu à definição de vitamina, viu, gente? Isso aqui data desde 1930. Por quê? Vitamina vem de uma definição de amina vital. Então, para ser vitamina, a substância o nosso corpo não produz, e ela deve estar presente no nosso alimento.
E a vitamina D, desde o início, sabe-se que ela é produzida pela nossa pele. A única fonte de vitamina D que nós temos é o sol, a principal fonte, tá? E eu já vou explicar por que não se considera que ela venha da alimentação, né? Isso quase não se considera. Enfim, ela, para ser vitamina, como eu já falei, o nosso corpo não deve produzir e ela deve estar presente nos alimentos. A vitamina D, ela vem pela pele. Mas por que a gente tem tanta deficiência de vitamina D? Sendo um país tropical, sendo um país que tem aí uma grande incidência de luz solar, né? Isso aqui, gente, nas aulas do Dr. Cícero, ele mostra a figura de Recife, eu peguei a figura de Fortaleza, né? Ceará, tá? Então, vocês vejam, tá aí, ó, eu poderia facilmente dizer que se trata de Curitiba, tá? Então, veja o quanto de prédio, o quanto de industrialização tem aí, o quanto de edificações tem aí, as pessoas trabalham, são grandes centros urbanos, né? Ninguém, ou quase muitas poucas pessoas estão expostas ao sol ali, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo dentro dos grandes centros, tá? Quase não existe exposição solar, né? Gente, nessas cidades, coisa preocupante, mais de 60% das gestantes têm falta de vitamina D, certo? E quanto que é a quantidade ideal da vitamina D? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia preconiza que a quantidade ideal de vitamina D é algo em torno de 40 a 100, acho que é nanogramas por decilitro, né? Não sei, não me lembro muito bem as unidades, mas é entre 40 e 100, tá? E muitas pessoas estão abaixo disso. Aqui em Curitiba, isso é pior ainda. Não raro você encontra pessoas entre 15 a 20, né? Isso é muito preocupante, eu já vou explicar por quê. Vamos adiante. Produção de vitamina D. Quanto que cada um de nós produz de vitamina D? Em 10 minutos de exposição ao sol sem protetor solar, 5 a 10 minutos, tá? Uma pessoa de pele clara pode produzir em torno de 10 mil a 20 mil unidades de vitamina D, dependendo da área exposta ao sol. Então, aquilo que se imaginava que era uma quantidade excessiva de vitamina D, 10 mil a 20 mil unidades, é, na verdade, uma quantidade fisiológica, tá? Já uma pessoa de pele negra, ela pode levar 1 hora a 1 hora e meia para produzir 10 mil a 20 mil unidades. Uma pessoa mais idosa também pode demorar um pouco mais de tempo, porque a pele mais madura, ela tem uma maior dificuldade de produzir vitamina D, né? Lembrando que a vitamina D que é produzida pelo sol, ela também pode ser ingerida sob forma de suplemento. Qualquer suplemento? Não. Suplemento em veículo oleoso. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Guardem essa informação que lá na frente vai ser muito importante, tá? Essa confusão de vitamina ou hormônio, por que essa confusão ainda existe? Veja, em 1930, um químico da época descobriu que a vitamina D tinha a mesma estrutura dos hormônios esteroides. Hormônios esteroides, vocês sabem quais são, tá? Veja, a mesma estrutura, por exemplo, do cortisol. Aqui eu aproveito para falar que o cortisol, vamos falar do cortisol quando ele está desequilibrado, né, em excesso ou em falta, vamos falar do excesso, que é o mais comum, ele vai ter efeitos deletérios sobre o hormônio vitamina D. Então, uma pessoa muito estressada, ela tende a ter uma deficiência de vitamina D. Guardem essa informação também, tá? Para vocês verem como a vitamina D, ela vai agir em torno da imunidade. Tá? Então, desde 1930, esse químico descobriu que a vitamina D tinha a mesma estrutura dos hormônios esteroidais. E ele se transformou num hormônio esteroide. Nos livros de farmacologia, passou a ser tratado como um hormônio esteroidal, mas continuou a ser chamado de vitamina. E hoje ainda permanece essa confusão. E a maioria dos médicos ainda diz que se você tiver uma dieta equilibrada, você terá todas as vitaminas, incluindo a vitamina D, que não é vitamina. Vocês entenderam a confusão? E nesse momento de pandemia, como é que a gente fica? Aqui eu vou levantar 3 questões.
Se você não tem quantidade suficiente de vitamina D, você está imunossuprimido, tá? Lembra lá, entre 40 e 100. Tá? Eu diria até mais, mas eu vou respeitar a Sociedade Brasileira aqui de Endocrinologia. Há alguns anos, o sol foi ficando endemonizado pelos dermatologistas e pela digamos assim, aconselhamento do uso contínuo do filtro solar, tá? Se você quiser ter uma vitamina D aí, em torno de 10.000 unidades dia, você não quer tomar sol e você quiser pela alimentação, você vai ter que consumir em torno de 250 gemas de ovos ou 85 copos de leite ou 13 poças de salmão. Se você tiver a fim de consumir pela alimentação, são as doses que você precisa. Então, a gente pode tirar daí que a fonte mais sábia de você conseguir vitamina D é o sol. E nós temos um problema aqui no sul, né? Vocês podem ver aqui pelos últimos dias, só chove, não faz sol. E se você ainda mora no norte, você está numa área industrializada que certamente você tem pouco acesso ao sol. Então, a única fonte natural de vitamina D é o sol. E a melhor é o sol do meio-dia, tá? 5 a 10 minutos de sol do meio-dia não dá câncer, não vai causar queimaduras, não vai, não vai te causar efeitos deletérios, tá? Mas isso tem que ser fora do ambiente urbano e você precisa ter uma certa área de exposição. Vamos um pouco adiante. Então, ali, ó. Por que a gente está ficando cada vez mais doente? Gente, eu quero levantar alguns aspectos aqui. Uma criança com 1 ano de idade, ela está tomando cerca de 25 vacinas. Eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso. Eu não estou endemonizando as vacinas, pelo amor de Deus, tá? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Uma criança com 1 ano de idade, ela está tomando 25 vacinas. Hoje, nós temos uma incidência elevadíssima de doenças autoimunes. Estamos pegando doenças que antes eram doenças restritas aos animais. Por que isso? Né? Existem mais centenas, eu diria que até milhares de estudos científicos que mostram o papel de prevenção da vitamina D em relação ao câncer, mas não existe uma palavra dos oncologistas. Existe milhões de estudos científicos que falam da vitamina D na prevenção de doenças autoimunes, mas não existe uma palavra dos especialistas em relação a isso. Por que será? Façam essa reflexão, por favor. E por que a gente está ficando cada vez mais doente? É só um envenenamento através da alimentação? Ou é um conjunto das coisas? Pensem a respeito disso. Aqui eu estou falando só da vitamina D, por favor. Tá? Mas pensem a respeito disso. Então aqui, situações que eu já falei. Por que a gente está ficando cada vez mais doente? As pessoas se afastaram do sol. E os médicos passaram a prescrever o uso indiscriminado do protetor solar. Você não pode colocar o nariz para fora no sol que você vai pegar câncer. Sendo que, desculpe, mas a maioria dos cânceres de pele, e eu tô falando de melanoma, não de carcinoma basocelular, que basocelular não é aquele tipo de câncer de pele que você retira, é o mais benigno, mas os melanomas, a maioria eu vejo, são em áreas não expostas ao sol. As doses preconizadas muito baixas de vitamina D. Você sabe quanto que os órgãos internacionais preconizam de vitamina D ao dia? 600 unidades ao dia. 600 unidades ao dia. Eu já falei para vocês, a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Quando ela entra no seu corpo, ela precisa antes inundar todas as células de gordura para depois ela cair no seu sangue. Se você tem aí uma vitamina D em torno de 18, para você alcançar uma dose boa aí, entre 40 e 100, você começar hoje a tomar 10.000 unidades, você vai demorar em torno de 2 a 3 meses para alcançar uma dose satisfatória.
tá? Porque antes essa vitamina D tem que inundar todas as suas células de gordura. Me diga você, numa época de pandemia, você acha que 2 a 3 meses é um tempo bom para você ficar com uma vitamina D baixa e esperar e aguardar esses 2 a 3 meses para que você consiga atingir essa dose boa? 600 unidades, gente, não vai fazer nem cócegas. Ah, doutora, mas então o que eu tenho que fazer? Então, assim, um grupo de pesquisadores, um grupo de médicos viu que dose você teria que tomar em dose única para você alcançar, se você está aí entre 18, 20, 15, que dose única você teria que alcançar, que dose única você teria que tomar para alcançar uma dose de vitamina D boa em dose única, tá? Se você é um adulto, até 100 quilos, né? Menos de 100 quilos você tem que ter. Em dose única de vitamina D que você teria que tomar para alcançar uma dose boa para você estar relativamente bem com a sua imunidade. E essa dose seria uma dose única de 600 mil unidades, tá? 600 mil unidades. Vocês sabem, né? Eu já fiz muita gente tomar um susto aqui no consultório, porque eu faço essa dose em dose única para quem tem indicação. Ai, doutora, mas não é muito alto? Não, isso é fruto de pesquisa, gente. Se você tem uma vitamina D muito baixa, essa é a dose única que você precisa tomar para que a sua imunidade esteja competente. Se você tem uma vitamina D em torno de aí uns 17, 18, você toma, é injetável, tá? 600 mil unidades, a sua vitamina D vai para em torno de 70. Aí, entre 40 e 100, que é o que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia preconiza, que é saudável, para que você mantenha a sua imunidade em dia. E aí, depois de um mês, se você tem para baixo de 70 quilos, você começa a fazer a suplementação com 10 mil unidades de vitamina D. Se você tem para cima de 70 quilos, com 20 mil unidades de vitamina D. Certo? Ah, doutora, e para as crianças? Claro, para as crianças, eu estou falando de doses fisiológicas, viu, meus amores? Para as crianças, seria algo em torno de 200 unidades quilo dia, tá? Então, para vocês verem que o que está sendo recomendado está muito baixo, tá bom? Estou falando aqui de doses, né? Gente, eu tô, para vocês verem, eu tô colocando muito meu na reta, hein? Muito, demais, para poder passar conhecimento aqui. E o último quesito ali, ó, papel não reconhecido da vitamina D na prevenção de muitas doenças. Já falei aqui, existe estudos falando da vitamina D na prevenção de muitas doenças, de câncer a doenças autoimunes, a prevenção de diabetes, a prevenção de obesidade, nada disso é dito. Tá? Mas quem tem um pouco de vontade, por favor, pesquisem. Não em páginas brasileiras, obviamente, mas né, sabe um pouquinho de inglês, joga ali, pesquisa, tá? No Google Acadêmico. Tá? Então ali, ó, as funções, a vitamina D tem muitas funções, mas especialmente no sistema imunológico. Não esqueçam disso, especialmente no sistema imunológico. Se você não tem vitamina D, o teu sistema imunológico está sem um norte. Está totalmente descabido, certo? Então, vamos lá, vamos adiante. Aqui, meus amores, finalizando, que eu não quero segurar ninguém demais, falando, ó, eu vou reforçar. Gente, isso aqui é resumo do resumo para vocês, tá? Esse gráfico aqui foi entregue por um grupo de médicos alemães para Angela Merkel. Aqui eu vou apontar para vocês, vocês vão ver meu dedo aqui, tá? Isso aqui, ó, é a quantidade de vitamina D sérico. E aqui é aqui, ó, a idade do paciente, tá? Enfim, a quantidade é a correlação da taxa de morte com os níveis de vitamina D. A taxa de morte só começa a cair
quando os níveis de vitamina D estão próximos a 30, tá? Quando os níveis de vitamina D estão para baixo de 30, a taxa de morte é aproximadamente 100%. Gente, isso aqui, ó, aqui tá dizendo, né? Se você conseguir ler, ó, uma figura vale mais que 1000 palavras, tá? Então aqui fazendo a correlação da taxa de morte com os níveis de vitamina D. Enfiem isso na cabeça, pelo amor de Deus. Não tô dizendo, enfim, vocês estão usando máscara, eu não sei até que ponto, né? A máscara, ela acumula muito CO2, pacientes que são cardiopatas estão passando mal quando andam na rua com máscara e tudo mais, enfim, né? Não quero aqui discriminar o uso de máscara, mas, gente, existe uma coisa chamada prevenção também, né? E prevenção não é só usar máscara. Gravem essa figura na cabeça de vocês, tá? Isso aqui não é literatura da Carolina. Isso aqui é literatura internacional. Por favor. Um bom dia a todos. Espero que vocês tenham aprendido muito com isso. Se gostaram do conteúdo, me avise, faço mais vezes, tá bom? Se ficou alguma dúvida, é só falar. Um beijo para todo mundo e muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.